Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Olá, eu estou no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Você sabe quem passou por aqui ao visitar o Brasil em 1925 e que ficou tão fascinado com a nossa flora que chegou a beijar um jequitibá? Adivinhou? Foi Albert Einstein, o cientista considerado o maior gênio do século XX. Mesmo depois da fama, Einstein costumava dizer: "Minha vida é simples, não interessa a ninguém." Será? É o que vamos descobrir no Globo Ciência de hoje. Em 1905, Einstein publicou sua teoria da relatividade especial, virando de cabeça para baixo os conceitos sobre o tempo, o espaço e o movimento. Mas de onde ele tirou as suas ideias? Einstein nasceu na cidade de Ulm, no sul da Alemanha, em uma família judia que não seguia religião. Se você já ouviu falar que Einstein foi um mau aluno, não acredite. Ele era o melhor da turma e seu boletim era brilhante. Na Escola Politécnica de Zurique, na Suíça, ele se formou professor de matemática e física. Como não conseguiu emprego de imediato, se dedicou à pesquisa. Sorte a nossa, pois seus estudos resultaram em grandes descobertas. Com 16 anos, Einstein ficava imaginando como seria viajar em um raio de luz. Sua imaginação fértil e muito trabalho o levaram a desenvolver as famosas teorias da relatividade. Teoria da relatividade especial, em 1905, e teoria da relatividade geral, em 1915. A primeira delas, a relatividade especial, está baseada em dois princípios. Princípio 1. As leis da física são iguais em todos os referenciais iniciais. Eu explico. Um referencial inicial é aquele que está em repouso ou se movimentando em linha reta com velocidade constante. Não dá para diferenciar, por exemplo, um avião em repouso de um avião em movimento com velocidade constante. Portanto, nesses dois referenciais iniciais, as leis da física são as mesmas. Princípio 2. A velocidade da luz é uma constante da natureza. A partir desse princípio, Einstein chegou a uma importante conclusão. Se a velocidade da luz é constante, o que deve variar são o tempo e o espaço. A grande sacada de Einstein foi perceber antes de qualquer pessoa que o tempo é relativo. Vamos a um exemplo prático. Estamos dentro de um vagão de trem, mas é um trem especial chamado trem de Einstein. Ele tem 150 mil quilômetros de altura e se movimenta na velocidade de 240 mil quilômetros por segundo. Lembrando, gente, que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. No chão do vagão, há uma fonte de luz laser apontada para o teto, onde há um espelho. Um pulso de luz é disparado, bate no teto e volta. Como são ao todo 300 mil quilômetros, a luz levará 1 segundo para ir e voltar. A pessoa que está dentro do vagão mede exatamente 1 segundo em um cronômetro. Agora temos uma outra pessoa na plataforma do trem. O que esse observador verá, hein? Como o trem está em movimento, para ele a trajetória daquele pulso não será mais uma linha reta. Será sim um triângulo que começa no chão do vagão, sobe até o teto e depois desce até o chão novamente. Ele também está com um cronômetro. E como o percurso da luz é mais longo para ele, o cronômetro marcará algo como 1,7 segundo, ou 1 segundo e 70 centésimos de segundo. Essa é a outra descoberta de Einstein. Quanto maior a velocidade de um corpo, mais devagar o tempo passa em relação a ele. 10 anos depois de provar que o tempo era relativo, Einstein lançou um novo conceito, o de que o espaço e o tempo estão fundidos como parte de um uno indissociável, o chamado espaço-tempo. Nele, as 3 dimensões espaciais, altura, largura e comprimento, estão ligadas a uma quarta dimensão, o tempo. A nova descoberta foi chamada de teoria da relatividade geral. Geral porque passou a incluir a gravidade. No fundo, essa é uma nova teoria da gravitação, onde Einstein prova que a gravidade não é uma força de atração, como afirmava Isaac Newton, e sim uma consequência da curvatura do espaço-tempo.
Eu vou começar com o físico Martin Makler. Ele é pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. Como é que Einstein introduz o tempo como quarta dimensão, né? E o que significa espaço-tempo para Einstein? Então, o conceito do tempo como quarta dimensão, primeiro tem uma coisa muito simples do nosso dia a dia, né? Se a gente vai acontecer algum evento, ele acontece em algum lugar, em algum momento. Então, tempo e espaço já denotam um evento. Agora, o que o Einstein percebeu foi o seguinte: o tempo, ele é relativo, ele varia. Se um trem está se movendo a grande velocidade em relação a mim, o tempo de quem está dentro do trem, olhando no meu relógio, no relógio deles, vai ser diferente. Então, o tempo muda. O espaço também muda. Esse trem se movendo rápido apareceria contraído para mim. Então, Einstein percebeu, olha, o tempo muda, o espaço muda. É como se as duas coisas estivessem ligadas, conectadas. E aí surge esse conceito de espaço-tempo. Então, em suma, o espaço varia, o tempo também varia. Agora, o espaço-tempo, né, essa coisa una, indissociável, não muda. Exatamente, Alexandre. E o que significa o espaço ser curvo? Então, essa é a grande sacação do Einstein. Ele queria tentar colocar a gravidade nessa história da relatividade. Ele queria explicar como é que a gravidade funciona, mas que fosse compatível com o conceito da relatividade. E aí a sacação foi esse espaço-tempo, que agora tem 4 dimensões, ele também pode ser curvo. Então, por exemplo, a luz, em vez de ela andar em linha reta, ela vai fazer uma linha curva. Um objeto de massa muito grande, ele deforma o espaço. O espaço e o tempo, deforma o espaço-tempo. Posso te dar um exemplo? Isso aqui é um pedaço de acrílico, é claro, mas ele vai reproduzir uma lente gravitacional. A distorção da luz que essa lente produz é igualzinha à distorção da luz que é produzida pela deformação do espaço-tempo. Se eu tiver, por exemplo, um aglomerado de galáxias muito massivo, que deforma o espaço-tempo, ela vai deformar a trajetória da luz que chega até a gente vai ver galáxias bem distantes, distorcidas. Faz um favor para mim, segura isso aqui. Essa bolinha preta, ela vai simbolizar uma galáxia distante. Eu sou observador e essa lente é um aglomerado de galáxias que distorceu o espaço-tempo. Vamos botar aqui para o público ver. Vamos lá. Segura a lente aqui para mim. Certo. Você vê que... Aí eu tô vendo é quase um círculo. Esse círculo aqui é chamado anel de Einstein. É quando a imagem dessa galáxia, ela vira um anel. Se eu trocar um pouquinho o alinhamento, você vai ver, por exemplo, 2 imagens desse mesmo ponto que está simbolizando a nossa galáxia. Verdade. E é engraçado que eu não vejo aqui. Eu vejo uma imagem, se eu coloco aqui o acrílico, a imagem se forma mais aqui e mais achatada. Exatamente. Esse achatamento é como um arco. E esse arco ele é observado em imagens reais de galáxias distantes. Então significa o seguinte, que o espaço, quer dizer, a luz, ela não caminha, embora a velocidade seja constante, ela não caminha em linha reta. Exatamente. Ela caminha em espaços curvos. Quer ver um outro exemplo? Imagina que eu tenho um colchão. Certo. Se eu me apoio em cima do colchão, ele vai se deformar. Essa deformação do colchão é como se fosse o espaço-tempo deformado. Se eu agora jogar uma bolinha de gude, em vez de ela andar em linha reta no colchão, se eu não tivesse me apoiado nele, ela vai fazer assim. Zigue-zague. Se você experimentar e botar o seu punho e jogar a bolinha, pode ser que ela faça até uma volta em círculo. Isso explica como é que uma órbita acontece no espaço curvo. Por que a Terra, por exemplo, gira em volta do Sol? A forma da gente enxergar a órbita é através dela seguir a própria curvatura do espaço-tempo. E a gente poderia dizer que a massa dos objetos que é a causa do espaço ser curvo, é isso? Exatamente. Na teoria de Einstein, qualquer coisa que tem massa ou energia vai curvar o espaço-tempo. Você sabia que a comprovação da teoria da relatividade geral de Einstein aconteceu aqui no Brasil? Segundo Einstein, a luz de uma estrela, ao passar bem próxima ao Sol, deveria ser desviada por 1,75 segundo de arco. A comprovação dessa teoria só seria possível na totalidade de um eclipse solar, quando podemos ver estrelas que se encontram quase atrás do Sol. O eclipse de 29 de maio de 1919, um momento perfeito. Astrônomos da Royal Astronomical Society de Londres organizaram 2 expedições para acompanhar o eclipse total do Sol. Uma para o Brasil e a outra para a Ilha do Príncipe. E foi na cidade de Sobral, no Ceará, que as condições meteorológicas permitiram a observação e o registro do fenômeno que confirmou a teoria de Einstein. As posições das estrelas foram vistas deslocadas na quantidade prevista por ele. Você sabia que as ideias revolucionárias de Einstein acabaram influenciando as artes e a literatura? No próximo bloco, você fica sabendo como Picasso, Mondrian, Kafka e outros artistas utilizaram a relatividade em suas obras. O Globo Ciência volta já já. É rapidinho, não sai daí não.
Albert Einstein e a sua teoria da relatividade acabaram influenciando a arte e a literatura do início do século XX. Podemos estabelecer, por exemplo, paralelos nas trajetórias de Einstein e do pintor espanhol Pablo Picasso. Enquanto 1905 foi considerado o ano miraculoso da física, graças aos trabalhos publicados por Einstein, em 1907, só 2 anos depois, o pintor espanhol Pablo Picasso pintou o Les Demoiselles d'Avignon, um quadro que causaria uma grande ruptura na estética da época. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Rita. Rita. Você conhece a obra de Picasso? Conheço, gosto muito. O que você gosta dos quadros dele? Eu prefiro a época pré-cubista dele. Por quê? Porque eu acho que, era uma época mais crua, assim, mas ele estava avançando devagar, assim, descobrindo. O cubismo dele, a forma geométrica que ele utiliza no quadro, eu acho bem interessante. Eu gosto da questão das cores, né, que marcam a trajetória do artista. As pinturas, cada uma vem carregada do sentimento dele. Você acha que a ciência pode influenciar a arte? Acho que pode. Além de estudo de corpo, estudo de dimensões, também, por exemplo, quando você tem uma nova ferramenta tecnológica, ela sempre acaba tendo uma influência em vários campos de arte. Você consegue estabelecer uma relação entre Picasso e Albert Einstein? O Picasso, ele foi uma pessoa que marcou a arte do século XX. Então, a questão também da física, né? Essa relação, por exemplo, quando você vê uma pintura do Picasso, que tem uma pessoa, mas de formas diferentes nessa mesma figura humana. Os trabalhos de Picasso e Einstein trataram do mesmo tema: a natureza do espaço e do tempo e, particularmente, a representação da simultaneidade, temporal para Einstein e espacial para Picasso. Mesmo sem nunca terem se conhecido, ambos impuseram um novo estilo de fazer ciência e arte, o que privilegiava a concepção sobre a observação. Assim, enquanto Einstein descobriu uma lei universal para a natureza, Picasso revelou uma nova estética que reduz a representação a formas geométricas, principal característica do cubismo. Nós vamos conversar agora com o artista plástico para entendermos melhor a relação entre as obras de Picasso e de Einstein. Eu vou começar com o ilustrador, artista plástico e professor de desenho artístico aqui da Escola de Belas Artes da UFRJ, professor Márcio Carvalho Monteiro. Afinal de contas, Márcio, a teoria da relatividade influenciou muito as artes do século XX? Olha, segundo alguns pesquisadores e historiadores, a partir do início do século XX houve essa influência sim, tá? Com o quê? Com Pablo Picasso e o cubismo, onde o foco era a quebra da terceira dimensão, até então vista nos cânones do Renascimento, para uma quarta dimensão, onde haveriam rebatimentos e dimensões diferentes de uma forma sem quebrar a estrutura da forma. Vamos ver então na prática? O Márcio, gente, ele criou uma obra chamada Imagem Inovadora, que é essa aqui. Explica pra gente. Ou seja, a imagem inovadora nada mais é do que um princípio, tá? Onde pode ser forcado a parte inicial do cubismo, através de um trabalho onde se tem os cânones do Renascimento com o primeiro plano, o segundo plano e o terceiro plano, o fundo. Então aqui seria o primeiro plano é esse plano que a gente está vendo aqui. O primeiro plano, esse segundo plano seria isso aqui. E o fundo, o terceiro plano. Através desse tipo de técnica, foi-se utilizado pelos artistas do cubismo, a partir de Pablo Picasso, você geometrizar a forma e criar um quarto plano, que seriam esse primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano e o quarto plano, em dimensões. Mas nada impede também, como a maioria dos trabalhos de Pablo Picasso, que são trabalhos rebatidos. O que seria geometria isso? Rebatida. Nós temos o primeiro plano, nós temos o segundo plano, o terceiro plano e o plano rebatido, que vem de trás para frente. Ou seja, nada mais é que a relação com a teoria da relatividade de tempo e espaço. Quer dizer, a gente vê momentos diferentes, momentos reais diferentes naquela imagem ali pintada ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, com ângulos diferentes. Criando formas diferentes também, sem fugir
do foco, que é a imagem principal. Deixa eu só mostrar aqui para o público, para ele entender bem claro o que seriam essas quatro dimensões, né? A primeira dimensão seria essa bola e essa. Isso aqui. Seria essa bola aí. Que é o que está na frente aqui do plano. O segundo plano seria isso aqui. As teclas do piano. As teclas do piano. O terceiro plano seriam essas bolas aqui maiores. E a explosão. Que estão atrás do piano. E o quarto plano seria esse triângulo aqui com e a explosão. Agora, o mais bacana é que para o cubismo, a gente pode fazer uma analogia que é a seguinte. Essa imagem daqui, que seria uma imagem clássica, com 3 dimensões, ela se equivaleria a essa daqui. Isso equivale a isso. Dentro da ruptura. Dentro dessa ruptura. Dentro dessa ruptura criada pelos artistas do cubismo, com Pablo Picasso, precursor. A gente pode dizer que o cubismo é a geometrização de um objeto? É a geometrização do objeto com planos a mais e dimensões. Ou seja, espaço e tempo diferente no mesmo suporte. Deu para entender? Deu. Você veria o objeto em várias dimensões, em espaços diferentes, no mesmo suporte. Além de Picasso, pintores e escultores como Vassily Kandinsky, Paul Klee, Piet Mondrian, Alexander Calder, Marc Chagall incluíram as ideias da relatividade em suas obras. O abstracionismo de Kandinsky e Klee representou uma ruptura radical em relação à arte figurativa tradicional. Os móveis criados por Alexander Calder introduziram uma nova concepção de arte, a de esculturas em movimento suspensas no ar. Mondrian combinou formas geométricas e cores básicas para criar a sua arte abstrata. Podemos perceber o impacto da relatividade também na literatura. O escritor tcheco Franz Kafka, autor de A Metamorfose, participou de reuniões com Einstein na antiga Tchecoslováquia, onde discutia-se literatura, filosofia e ciência. A ideia do relativismo está presente em vários livros, entre eles Som e Fúria, de William Faulkner. Faulkner utilizou técnicas como o fluxo de consciência dos personagens, estruturas de tempo e espaço não lineares e diferentes vozes narrativas para compor sua história. Escritores de ficção científica também usaram e abusaram das teorias da relatividade, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e da bomba atômica. E por falar em bomba atômica, em agosto de 1939, Albert Einstein assinou uma carta endereçada ao então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, alertando-o sobre a possibilidade da criação de uma bomba configurada a partir de uma cadeia de reações em uma grande massa de urânio. Roosevelt levou a ameaça a sério e criou um comitê de estudos em energia atômica. Esse comitê foi responsável pela criação da bomba que explodiu sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945, matando mais de 200 mil pessoas. O fato é que Einstein lamentou ter assinado a carta e tornou-se um grande defensor da paz no mundo e do abandono das armas nucleares. Por ser um judeu ilustre, Einstein foi convidado em 1952 para ser presidente de Israel. É bom lembrar que o Estado de Israel foi criado em 1948, depois da Segunda Guerra, e até então só tinha tido um presidente. Einstein agradeceu o convite, mas recusou, alegando que não estava à altura do cargo. 3 anos depois, faleceu devido a complicações e um aneurisma abdominal. Mas as ideias dele ainda estão vivas. O que aconteceu em 1905 ainda impressiona os historiadores da ciência. Einstein publicou 6 trabalhos de altíssimo nível, enquanto qualquer físico teria o maior orgulho de ter apenas um deles em seu currículo. A genialidade de Einstein, gente, é indiscutível, embora ele mesmo tenha acreditado seus feitos ao suor do seu trabalho. Seu legado continua inspirando gerações de pensadores da ciência à arte. O Globo Ciência chegou ao fim. E até a próxima. Tchau.